E hoje a gente vai falar de outro assunto especial, né? Que muita gente gosta, né? Verdade. Os óleos Vamos falar um pouquinho hoje de essenciais. óleos essenciais, dos meus amores. Eu sempre digo, Kika, que eu tenho duas paixões na estética. Ah, Eu tenho paixão por argila e eu tenho paixão por óleo essencial. é, né? Então, mas todo mundo que é apaixonado por argila também é apaixonado por óleo essencial. Gente, eu diminui um pouco aqui o volume do meu. Vê se diminuiu um pouco o eco, porque falaram que tava dando eco aí o meu. Vamos ver se tá, É se porque você está diminuiu. usando algum retorno, alguma coisa assim? Não, eu diminui o volume do meu, do meu som aqui do meu celular. Às vezes é Pronto, isso que fica dando eco, né? joia. Hoje até botei flor no cabelo, gente, para falar de óleo essencial. Nunca mais eu Meu, botei. que linda, adorei a flor. Pessoas, deem corações nessa live. Manda essa live para as amiguinhas também. Né não, Kika? Esse Isso. aviãozinho que tem aí embaixo, ó. Você começa a mandar para as colegas, que hoje a gente vai falar de muita coisa legal. Vamos falar de óleo essencial, que é um assunto que eu adoro falar. Se me deixar falando, eu vou falar aqui a manhã toda. Ah, então, na última live foi assim, né? Faltou tempo pra gente terminar, porque tava muito bom o papo. É, porque, graças a Deus, né, vamos falar assim, de uns 5 anos para cá, as pessoas começaram a redescobrir, né, principalmente, vamos dizer assim, as práticas integrativas dentro da estética, e entre elas, né, a geoterapia, né, que envolve argila, a aromaterapia, que envolve óleos essenciais. Então, eu tenho percebido que cada dia mais tem crescido o interesse das esteticistas, né, e de outros, perdão, e de outras profissões também que trabalham com estética, justamente porque cresceu também o interesse do público em relação a isso, né? Muita gente se transformando, por exemplo, em vegano, muita gente procurando um estilo de vida assim mais alternativo. E principalmente agora, né, nesse período de quarentena, a gente está vendo uma explosão, né, dessa questão dos óleos essenciais. As pessoas procurando para poder ficarem mais tranquilas, né, conseguir harmonizar a mente, o corpo. Então, eu creio que, principalmente depois da quarentena, né, já era um mercado que vinha em expansão, é, esse mercado de óleos essenciais vai crescer bastante. É muito holístico, né? E aí a gente não quer só ficar, às vezes, tomando alopatia, quer também uma coisa que possa melhorar e que não vá desencadear outros problemas, né? Exato. E no caso do óleo essencial, eu digo que ele funciona até melhor que remédios, né? Por quê? Ele trabalha pelo mesmo mecanismo, né? Que é a absorção. A gente não vê isso, por exemplo, com outras coisas naturais que têm assim o mesmo grau de absorção tão bom quanto o óleo essencial. Por exemplo, se a gente às vezes pegar, né? Eu até falo muito disso, né, sobre receitas caseiras. Aí o pessoal passa mel na cara, quer esfoliar o rosto com café, etc. Por exemplo, se você pegar o café, ele só vai parar lá na sua derme ou na hipoderme, que geralmente a gente quer, né, para fazer, no caso, a lipólise, a queima da gordura. Ele só vai parar lá se ele estiver pesado numa nanopartícula. Se você passar o café puro aqui na epiderme, ele não passa nem na córnea, né? E aí, o que é que vai acontecer? Nesse caso, você, né, fica ali limitado com as coisas naturais. Uma limitação que a gente não tem com o óleo essencial é justamente porque ele não é uma macromolécula, né, ele é uma micromolécula. Ele diz que ele é uma nanotecnologia natural, então ele consegue penetrar, né, nas camadas mais profundas, inclusive ele para a sangue. Porque o mecanismo dele, vai ser absorvido através dos ósteos, ele vai ser absorvido por inalação, ele vai ser absorvido também, né? Como eu falei, se você passar, ele também é absorvido pelos vasos sanguíneos. Então, no fim das contas, seja lá qual for a forma que você vai utilizar ele, se é inalando, se é passando na pele,
ele vai parar sempre nos vasos sanguíneos. Então, você vai ter uma ação sistêmica desse óleo essencial, né? O corpo, ele vai fazer uma captação e os receptores apropriados para o problema reconhecem a molécula do óleo essencial, captam e produzem o efeito sistêmico que você quer. Então, para isso a gente tem que estudar quais são os óleos essenciais, quais são os efeitos que cada um pode ter no corpo, para que a gente faça a aplicação de forma correta. Então, ele vai gerar um benefício tanto psicológico, né? Principalmente quando a gente aspira o cheiro, a gente sente... quando a molécula entra, ela estimula o bulbo olfativo, né? E aí a gente vai ter, logo a princípio, a gente tem aquela sensação gostosa, né? O cheiro geralmente, muitos óleos têm um cheiro bem agradável. Só que esse cheiro, ele vai provocar uma emoção. Assim como, por exemplo, tem outros cheiros também que provocam, né? Por exemplo, se você sentir um cheiro de queimado na sua casa, você já liga logo, né, o alarme. Fala assim, meu Deus, o que está queimando aqui, né? Então já desperta a sensação de perigo. Digamos que você namorou lá um rapaz com 13 anos de idade, 14. Vamos supor que ele usava aquele perfume caiaque da Natura, né? Aí você lembra disso. Passa não sei quantos anos, 30 anos depois, você já está casada, você já tem filho, você já nem lembra mais do rapaz. Passa alguém com perfume caiaque na rua, você sente o cheiro do caiaque, você fala assim, nossa, esse perfume que eu usava era o meu ex-namorado, aquele primeiro lá. Aí você dá até aquela coisa assim, nossa, que saudade, né? Então, veja como um cheiro, né, consegue desencadear uma memória, consegue desencadear uma emoção. Então, conosco também, quando a gente cheira um óleo essencial, ele tem esse mesmo poder. Alguns óleos, eles vão evocar, né, por exemplo, provocam alegria, né, um estado de ânimo mais, vamos falar assim, mais expansivo. Outros óleos, né, como por exemplo o óleo de lavanda, é um óleo que ele já produz mais calma, né, isso deixa a pessoa já mais... É ótimo para dormir. Inclusive, tem um estudo feito na Alemanha, né, que eles pegaram as partículas de óleo essencial, eles encapsularam, tá, gente? Não tomou puro. E aí fizeram um grupo de controle, né? O pessoal que tomava lavanda, e quando eu falo de lavanda, gente, é essa aqui, ó, a angustifolia francesa, tá? Que a gente tem diversas espécies de lavanda. Muda a espécie, muda também até o efeito, porque não é a mesma planta, tá? Que o óleo essencial, ele é o extrato puro de uma planta. Então, mudou a espécie da planta, mudou a funcionalidade do óleo essencial. Então, eles utilizaram a angustifolia francesa e encapsularam, né, e colocaram para o pessoal tomar. E eles fizeram um grupo de controle com o medicamento lorazepam. Eles compararam os efeitos, né? Lorazepam, gente, é o famoso diazepam, né? Que muita gente usa, né? Que às vezes tem problema de depressão, usa para dormir. E o que a gente observou? Pois é. O que a gente observou a partir desse estudo científico? Que as pessoas que tomavam, né? Começaram a utilizar o óleo de lavanda, elas tiveram, né, uma redução muito maior no quadro de insônia do que as pessoas que tomaram lorazepam. E sem nenhum tipo de efeito colateral. Isso é maravilhoso, né? E assim, Jussiara, uma coisa que é minha, né? Por exemplo, uma questão que eu quero entender. Por exemplo, quem usa o óleo essencial, a lavanda, para dormir e pinga lá uma gotinha no travesseiro ou no lençol, alguma coisa assim para poder inalar. Só que, por exemplo, o marido fica incomodado com o cheiro. Tem alguma citinha aí que a gente pode fazer para tentar melhorar isso ou não? Não tem jeito. Olha, é você tentar personalizar para si, né? O máximo. Então, por exemplo, se você tiver um colarzinho difusor,
é bom, porque o cheiro vai ficar vindo só para você, né? Você pinga as gotinhas aqui, ó. E quando você quiser dormir com o colar, você pinga a gotinha, né, do colar e coloca lá do lado do seu travesseiro, que ele vai exalar só para você. Ah, é? É. Ou então você pinga nos pulsos o óleo de lavanda. Não vou pingar agora, porque senão eu vou dormir, gente. Não posso não. Mas você pinga a gotinha no pulso, né? Esfrega e espera fazer efeito. Eu gosto de passar sempre nessas áreas que tem grande circulação. Então, por exemplo, aqui na parte de dentro dos pulsos, na parte de dentro do antebraço, e gosto de passar aqui também na carótida, porque é um lugar que tem um grande fluxo sanguíneo. Então, é muito rápido para ele fazer efeito, né? E como é próximo do rosto, você ainda cheira e tudo. Então, faz efeito rapidinho. O cheiro também vai sumir rapidinho, porque ele evapora, né? Ele é volátil. E aí, pelo menos eu digo porque meu marido não, ele sente. Ele também não é fã de óleo essencial, gente, né? Tu já tá com teu negócio aí, né? Aí eu uso e ele nem sente mais. Ah, Aí o tá. pessoal, Deixa eu ver aqui, ó. Eu utilizo aqui no meu espaço um pingo em cada toalha a cada atendimento. E elas ficam procurando o cheiro, né? Ela usa lavanda. é legal. Você Boa sabe que estratégia. uma vez eu conheci uma esteticista de São Paulo e ela disse que ela começou a colocar no difusor o óleo essencial de lavanda. E ela percebeu que ela assim, ela não, demorou para ela associar que era por conta disso. Ela disse que ela estava muito sonolenta, que o rendimento dela diminuiu muito, Sim, até ela perceber que era a lavanda. Aí ela parou até de colocar no difusor. é. Eu, quando eu fazia, né? Quando, por exemplo, eu queria estar ativa e eu não queria, né? Que tá sentindo o efeito do óleo essencial, eu colocava, molhava, né? Uma gazezinha com algodão, aquelas bonequinhas, né? Que a gente faz para limpar a pele. Eu molhava com água e colocava uma gotinha e colocava assim na maca mesmo, do lado da cliente, que geralmente a gente coloca, né? Ela deitada, com um travesseirinho e tal. Eu colocava do lado do travesseirinho dela. Aí ela vai subindo, né? E a cliente vai inalando e você não sente tanto o cheiro como você sentiria no difusor. Entendi. Aí só fica para paciente, não É, altera você. fica personalizável, né? É. Deixa eu ler aqui, ó. Pode colocar o óleo essencial no umidificador? Então, a depender geralmente isso perdão, gente, embolou tudo aqui. Isso vai depender muito do umidificador que você usa, né? Mas, de forma geral, pode. Hoje em dia já tem uns próprios para adição de óleo essencial, que são os difusores ultrassônicos. Eles umidificam o ambiente e, ao mesmo tempo, você também tem o efeito do óleo essencial. Tem mais pergunta aqui, ó. Nas máscaras hidratantes e máscaras de argila, o que você acha? Será que é para colocar? Não sei. A argila, gente, eu sempre falo que é o casamento perfeito, né? Pro óleo essencial. É, a argila, a gente até fez uma live sobre ela, né? Tá, se vocês quiserem procurar, tem no meu YouTube, tem no YouTube da Dermari depois para assistir. A argila, ela eu digo que é um super indicador, tá? O que você incorpora ela consegue mandar para dentro do corpo. O óleo essencial por si só, ele já tem uma absorção fantástica, ele para na corrente sanguínea. Quando você coloca ele junto com a argila consegue melhorar ainda mais a performance desse óleo essencial e vice-versa. O óleo essencial também melhora a performance da argila. Então, eu, por exemplo, até falei com o Kika que eu sou uma pessoa que eu não uso mais argilas prontas há muito tempo, ou e nem máscaras prontas há muito tempo. Porque é uma forma que eu achei de personalizar, né, os tratamentos para minha cliente. E aí eu consigo, gente, fazer um tratamento bem diferenciado. Cada cliente vai ter a sua máscara específica, né? Por exemplo, eu tô com a argila aqui. Eu tenho, por exemplo, uma cliente para rejuvenescimento, né? Então, eu gosto muito de utilizar a argila amarela para rejuvenescimento, que é uma argila que é rica em silício, né? E o silício a gente sabe que é
um mineral que dá, né, a sustentação, que ajuda o fibroblasto, por exemplo, a produzir colágeno e elastina. Ok. Aí, o que é que eu faço para personalizar? Eu sei que essa cliente tem uma pele madura, né, etc. Então, eu posso acrescentar, por exemplo, óleo de lavanda nessa máscara. Porque o óleo de lavanda também, gente, é o óleo que mais estudado do mundo, tá? Tem uma série de estudos científicos sobre ele, das mais diversas funções possíveis. E, entre outras coisas, ele gente, é maravilhoso para estimular fatores de crescimento, tá? E ele estimula a formação de colágeno tipo 1 e 3. Então, ele é maravilhoso. Então, se eu misturo, né, a lavanda com a argila, eu tenho, né, por exemplo, já uma máscara de rejuvenescimento aqui, tá? Aí, respondendo ao que a coleguinha falou aqui. É porque, gente, as perguntas estão subindo rápido e a gente não consegue acompanhar. Então, tem muitas perguntas. Aí ela perguntando assim, o alecrim na pele. Alecrim, por exemplo, ele é um óleo que ele é adstringente, né? Só que ele acelera a circulação. Acelera o quê? Ele, ao mesmo tempo que ele é adstringente, ou seja, ele diminui a oleosidade da pele, ele atua sobre a glândula sebácea, ele também é um acelerador da circulação. Aí, por exemplo, eu posso também utilizar uma argila preta, tá? A argila preta ela é muito boa para oleosidade, ela é legal para detox, né, de pele, estimular, por exemplo, é boa para tratar celulite. Então, por exemplo, se eu quiser tratar uma celulite, eu posso misturar argila preta com alecrim. Eu tenho uma outra máscara. Se eu quiser fazer, né, por exemplo, se eu quiser trabalhar uma acne, argila preta ou argila verde também serve. Aí eu mudo óleo essencial, eu uso óleo de melaleuca. Então, vocês vejam que às vezes você muda o óleo, né? Às vezes tem duas argilas. Então, olha o tanto de coisa que você pode fazer só, né, modificando o óleo. Se eu quiser, por exemplo, crescimento capilar, eu posso, se você tem uma argila verde, por exemplo, você pode misturar esses dois óleos. Óleo de alecrim e óleo de hortelã-pimenta. Tá? Esses dois óleos aqui, além de melhorar a oleosidade, né, diminuir ali também a atividade da glândula sebácea no couro cabeludo, eles eles vão ali, o alecrim tem estudo também, que faz comparação dele. Eu adoro esses estudos que comparam com medicamento. Ô Ju, você sabe que outro dia a gente fez um videozinho assim no Stories, que a gente colocou a argila verde, a pessoa que foi nossa modelo, ela tinha o cabelo bem oleoso e é loira. E assim, a gente aplicou a argila verde com uma gotinha de alecrim e do hortelã-pimenta. Aí quando foi à tarde, eu encontrei com a menina assim, né? De repente, eu assustei de ver como que o brilho do cabelo ficou impressionante. Ficou maravilhoso. Mesmo. Mas assim, me impressionou demais. Falei, gente, eu tinha que ter filmado depois, porque foi muito... Nossa, deu um brilho no loiro dela que você tem que ver. Mas porque principalmente o óleo de alecrim, ele é um óleo que é chamado de óleo da expansão. Tudo que ele toca, ele expande. Inclusive, dentro, gente, quando você faz sinergias, né? Por exemplo, você misturar alecrim com qualquer outro óleo, ele potencializa a atividade do óleo que ele entra em contato. Entendi. Então, por exemplo, se a menina, né, ela faz para o cabelo, né? Mas como é absorvido para o sangue, então isso vai causar um efeito sistêmico, então ela vai ter ali, né, vamos falar assim, ela vai ficar mais disposta durante o dia, vai dar o brilho no olho, ela vai se sentir outra pessoa. A alecrim tem esse poder. Então, eu por exemplo, eu gosto de usar muito naqueles clientes que eu sempre digo que tem dois tipos de depressivos, né? Tem o depressivo, que ele tá mesmo com baixa energia, né? Aquela pessoa que você vê que ela olha cabisbaixo, ela não tem muita... Ela dorme muito. Nessa pessoa, por exemplo, o óleo de alecrim funciona melhor. Já aquele depressivo, né? Que, por exemplo, que ele é muito ligado... São pessoas geralmente que falam demais, falam muito, né? Falam sem parar. E eles têm dificuldade de dormir.
porque ele justamente é o contrário, ele já é ligado na tomada demais, mas ele é depressivo. Então, nessa pessoa, por exemplo, o óleo de lavanda já funciona melhor. Então, a gente tem que começar a ter essa sensibilidade para ver. Ô Ju, você tá aparecendo aí as perguntas para você? Para mim, trava um pouquinho e depois reaparece. Você quer que eu leia alguma? Ó, tem uma que tá falando Pode ler. assim: a concentração da lavanda é sempre 40/42. Existe uma porcentagem maior? Então, gente, ó, dentro da aromaterapia, existem vários tipos de concentrações diferentes, tá? A mais utilizada é a concentração, a gente fala mais em porcentagem, né? Porque a gente faz a continha direitinho e aí você consegue fazer a diluição do óleo. Então, geralmente, de forma geral, para pessoas saudáveis, a gente utiliza uma diluição de 3%, tá? Que é uma diluição segura, vamos falar assim, de forma geral. Porém, tem alguns casos especiais, como por exemplo, pessoas idosas, né, que já estão ali no estado bem, eu não digo aquele idoso ativo, mas aquele idoso que já tem ali aquele estado bem debilitado. Crianças, grávidas, né, gestantes, essas pessoas a gente utiliza uma diluição de 1%, tá? Que é uma diluição menor. E não são todos os óleos que a gente pode utilizar. E realmente precisa estudar um pouquinho para saber quais podem. Mas principalmente as gestantes, de forma geral, os óleos cítricos, a lavanda, são óleos que elas se dão muito bem. E fazem muito bem para elas, né? Melhora as dores, deixa mais calma, né? Que geralmente é um período, principalmente chegando assim próximo do parto, é um... Como é que eu diria? Quando ela vai chegando próximo do parto, é um período que ela fica com muito incômodo, né, físico, dói as pernas, dói as costas, né, não respira mais direito. Então, o óleo essencial, por exemplo, de lavanda dá uma acalmada. Tem estudos, inclusive, que falam que diminuiu, por exemplo, a dor do parto em algumas grávidas, né, só por inalação. Então, só de elas estarem ali inalando na hora do parto, já deu uma melhorada, já deixou mais calmo. Então, perceberam que durante o parto, queimar óleo essencial de lavanda faz bem. Os óleos cítricos vão ajudar, por exemplo, na retenção hídrica. Então, fazer, por exemplo, um spa para os pés numa grávida, né? Botar uma aguinha quente ali, morna, pingar um óleozinho, né? Essencial ali, é fantástico para elas. Tem uma outra pergunta. Pode usar argila branca e óleo essencial de lavanda e melaleuca? Pode sim. Pode, né? Inclusive a mistura aqui, eu gosto de utilizar ela principalmente no pós-extração de limpeza de pele. Tá. É E minha a receita pergunta... predileta, que é cicatrizante, ela vai acalmar a pele. Tanto que geralmente eu faço a limpeza parecendo assim, que não agrediu, né? Ele sai assim, normal, não sai vermelha, fica tranquilão. Tem outra aqui, ó. Hum. O óleo essencial, qual o óleo essencial que ela pode dar para quem dorme muito? Alecrim, para quem dorme demais, alecrim, óleo de laranja doce também, são óleos que costumam deixar a pessoa mais desperta. Esses óleos cítricos que são de espécies de laranjas, tá, gente? Porque, como eu falei, cada espécie, né, de planta gera um óleo diferente. Então, tem vários óleos. Por exemplo, laranja não tem só... Você vai ver laranja doce, você já vai ver laranja amarga. O grapefruit é uma laranja, o petitgrain é uma laranja, neroli é uma laranja. Então, veja que são 5 óleos, todos são de laranja, mas são espécies de laranja diferentes. Então, conforme vai mudando, também muda o efeito. Mas, de forma geral, a laranja doce, que é um óleo, inclusive, simples de achar, barato, comercialmente falando também, é legal para esse tipo de pessoa. O óleo de alecrim. Ô Ju, assim, se você tivesse que dar uma dica para quem está começando a usar o óleo essencial por agora, quais, assim, os 3 ou 4 tipos de óleos que seria, assim, o básico para ela começar? Vamos lá. Eu tenho, geralmente, eu tenho 3 óleos preferidos, né? Que eu digo que serve para tudo. É óleo bucha, né? Como a gente fala. Eu digo que é a lavanda,
a melaleuca e a laranja. Se eu tivesse que iria alecrim, para potencializar os outros também, e etc. Tanto que eu sempre utilizo o alecrim, que ele é um óleo, inclusive, barato também, comercialmente fácil de achar. E eu gosto muito de utilizar nas preparações corporais para lipólise, perda de peso. Adoro colocar, fazer máscaras, né, para redução de medidas. Porque aí, quando eu associo com outros óleos, ele vai melhorar a performance dos outros. Então, lavanda, por exemplo. Lavanda é bom não só para o relaxamento do cliente, né? Mas por questões de pele. Ele é rejuvenescedor, ele é calmante, né? Então, não é só calmante do sistema nervoso, ele é calmante da pele também. Ele é cicatrizante, então ele é muito legal para você utilizar após limpeza de pele, como eu falei. Gosto muito. É um dos meus óleos prediletos para isso. Eu sempre faço a casadinha dele com a melaleuca, uma gotinha de cada, né? Na máscara facial. Pronto. A máscara não precisa de mais nada, gente. Tem que tomar cuidado, tá? Aí, não coloquem, por exemplo, para facial, gotas a mais. Alguns óleos você pode colocar, por exemplo, se eu estou utilizando a melaleuca, eu consigo misturar com a lavanda, porque a lavanda, inclusive, vai reduzir o potencial negativo da melaleuca. Que a melaleuca é maravilhosa, mas é um óleo forte. Esses dias uma menina me mandou mensagem, né? Falou assim, pra eu máscara branca. E a minha cara ficou assim. Ah, aí eu já sei, né? Eu falei, você não deixou cair gotas a mais, não, filha? Ah, eu deixei, eu usei 3. Eu falei, não pode. Se for usar só melaleuca, é uma. Se você conseguir for misturar outra, misture lavanda aqui uma. Nada de mais de 2 gotas para nada facial. E se for um óleo forte, como a melaleuca, não bote 2, bote uma gota só. Que uma gota, gente, já equivale a 20 xícaras de chá de uma planta. Uma gota já é muita coisa, né? Então o pessoal fica às vezes preocupado, o pessoal pensa que é quantidade, né, o que vai fazer o super efeito, e não é. Uma gota já é poderosa demais, tá? Então Já cuidado para não começa a ficar com a cara estragar se for ardendo. mais, né? Teve uma pergunta aqui que eu vi passar, aproveitando que eu estou tocando no assunto, por exemplo, ela perguntou de contraindicações de óleos essenciais, né? As contraindicações dos óleos essenciais geralmente está associado ao tipo de planta, né? Então, e principalmente se a pessoa tem alguma alergia à planta, né? Pode acontecer, uma substância, né? Então, é passível. Então, por exemplo, na minha anamnese, eu incluo, né, a pergunta se a pessoa é alérgica a algum tipo de planta, ou cosmético, ou substância natural, tá? Então, se vocês querem utilizar óleo essencial no espaço de vocês, é interessante que vocês incluam essa pergunta na anamnese. E alguns óleos, tá? Alguns, não são todos, eles são chamados de dermocáusticos. Ou seja, eles não podem ser aplicados puros sobre a pele e também você não pode usar eles numa diluição maior do que 1%. Se você colocar gotas a mais, você vai sentir queimação e ele vai queimar mesmo, gente, a pele, inclusive formando bolhas. Aí entra, por exemplo, óleo de cravo, óleo de canela, orégano, tomilho, tá? São óleos que têm essa propriedade dermocáustica bem forte. Ó, perguntaram aqui acima, para tratamento de redução de medidas corporais, posso fazer massagem modeladora com qual óleo? De alecrim? Alecrim é ótimo, porque ele vai melhorar a circulação local, ele vai aumentar a oxigenação do tecido, tá? E ele também, se você misturar um óleo que seja lipolítico, ele vai melhorar a ação do óleo lipolítico. Tá? Então, assim, é um dos óleos bem legais pra gente trabalhar. Eu gosto muito, 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 muito mesmo dele para lipólise. Aí tem outra aqui, ó. Você indicaria para tratar acne tipo 2 qual óleo essencial? Então, engraçado que eu dei uma aula agora esse final de semana. Se vocês quiserem, podem ir lá no meu YouTube que está disponível. Eu dei uma aula só sobre os 5 tipos de acne. E eu falei sobre tratamento, tanto convencional, com cosmetologia convencional, como falei também com cosmetologia natural, tá? No acne tipo 2, por exemplo,
o que que eu ensinei? Vocês podem utilizar tanto a argila verde, né? Que ela pode usar argila preta ou pode usar argila branca. Agora eu gosto muito de utilizar, por incrível que pareça, a argila branca, tá? Em acne tipo 2. Por quê? A acne tipo 2, ela é uma acne já inflamatória. Então, você vai ter presença, né, de pápula, você vai ter presença de pústula, ou seja, a pele vai estar vermelha, né, com certeza. O local vai ter um edema, né, que já fica, como a gente fala, fica inchado, então aquilo é um edema. Vai ter ali presença de pus, né, que já está indicando que existe inflamação. Então, às vezes, quando você coloca uma argila verde, uma argila preta, apesar de elas serem seborreguladoras, elas também são, gente, estimulantes da circulação. E aí, às vezes, muita gente coloca argila verde no rosto e fica reclamando depois. Ah, porque meu rosto ficou envermelhado, meu rosto ficou vermelho. Você já ouviu essa reclamação, Kika? Por quê? Porque são argilas que são ricas num mineral chamado óxido de ferro. E esse mineral, que é o que tem maior quantidade nelas, ele estimula bastante a circulação. Então, às vezes, uma pessoa que tem acne tipo 2, ela vai utilizar, até vai melhorar, vai regular o sebo, só que a pessoa vai ficar com a cara vermelha depois, se utilizar. Então, nessas pessoas, por exemplo, eu prefiro utilizar a argila branca. Porque, ao mesmo tempo, ela é seborreguladora também, mas só que ela é uma argila mais suave. Ela tem ali aluminosilicato, né? É o que tem maior quantidade nela. E aí, isso torna ela seborreguladora, porém, ela não vai ser estimulante da circulação. Então, você pode utilizar para acne tipo grau 2 a branca, misturado, coloca a receita, a gotinha de lavanda com gotinha de melaleuca, uma só de cada. De preferência, gente, diluam em água termal, tá? Que deixa mais potente ainda o resultado, ou no hidrolato, né? Quem não conhece hidrolatos, são uma espécie de água termal, só que de óleos essenciais, né? Ele é um subproduto da destilação a vapor do óleo essencial. Fica aí, inclusive, a sugestão, viu, Kika, para ampliar. Não, vou até anotar aqui. Porque assim, ó, quando se faz a destilação do óleo essencial, né, passa ali o vapor de água, então o óleo essencial ele sai separado, né, e aquelas gotículas ali que ficam no destilador, elas também têm moléculas de óleo essencial. Aí o que acontece? O que a indústria está fazendo? O povo não perde nem mais a água, Kika. Essa água que o pessoal, que fica no destilador, o pessoal está engarrafando e fazendo hidrolato. Nossa. Aí a grande maioria das marcas que trabalham com óleo essencial estão vendendo hidrolatos. Então, vocês podem tanto misturar com água termal, pode misturar com hidrolato. Se você não tiver nenhum dos dois, pode utilizar água filtrada, tá, gente? Não tem problema. Não aconselho utilizar água mineral, porque as águas minerais engarrafadas hoje elas estão vindo com muitas substâncias alguns conservantes, né, que não são legais para a nossa saúde. E quando você mistura, por exemplo, na argila, a argila vai potencializar o efeito dessa substância indesejável dentro do seu organismo. Aí, ó, o pessoal está falando que utiliza hidrolato, né, o resultado é incrível. Então, fica aí a dica do que vocês misturarem. Isso para você transformar a performance, né, se você quer. E é muito rápido o efeito. Você vê já no final da sessão. Perguntaram da dolomita, qual óleo essencial para usar com ela? Depende do uso que você quer dar, né? Porque a dolomita, por exemplo, muita gente utiliza ela como clareadora, muita gente utiliza ela como, por exemplo, como calmante, né? Inclusive em pós-extrações, conheço pessoas que utilizam. Inclusive, você pode até misturar na sua máscara, por exemplo, eu falei da máscara branca de argila. Você pode misturar ela com argila, não tem problema. Né? Um pouquinho de cada, pode. Ou você pode utilizar a dolomita pura também, tá? Ela queria saber da dolomita com que óleo essencial? Então, foi aqui em cima e fizeram até embaixo. Dolomita, qual óleo essencial você indica para usar com ela? Foi essa a pergunta. É como eu falei, vai depender do uso que você quer dar, né? Mas se você quer um efeito calmante, por exemplo, que
que as pessoas usam mais, Uhum. é legal, né? A melaleuca e a lavanda, tá? Agora, se vocês querem um efeito clareador, né? Porque a dolomita por si só, ela é clareadora por causa do magnésio. Hum. Ela é rica, né? A composição dela principal, ela é rica em cálcio e magnésio. E o magnésio, ele é um mineral que ele é um acelerador do metabolismo, né? Então, vocês podem, inclusive, misturar. Tá aí outra dica que eu ainda não dei em canto nenhum. Hum. Vocês podem misturar, por exemplo, gente, nas argilas que vocês forem fazer redução de medidas. Devido à grande concentração de magnésio dela, o magnésio ele estimula, gente, a produção, né, o aumento do ATP celular. Ele age direto na mitocôndria. Então, ele vai acelerar o resultado da sua argila, né? E se você e melhora a circulação também do local. E ainda vai clarear, né? Se for utilizar no rosto, pode utilizar ele. Tem um óleo essencial que ele é clareador, que é o óleo de vetiver. Inclusive com estudo científico, tá, gente? Por que que ele é clareador? Porque ele é antioxidante e ele inibe a atividade da tirosinase, que é, né, aquela enzima que ela provoca toda a parte inflamatória, né, que vai gerar a produção da melanina. Então, quando você corta essa cascata lá em cima, né, no elemento que estimula, que é a tirosinase, você deixa de ter o resto. E esse óleo é um dos pouquíssimos que consegue fazer isso, né? Óleo de vetiver. Então, pode misturar, por exemplo, se você quiser para clarear, então você mistura o vetiver na dolomita. Pode misturar na argila branca também, não tem problema, tá? Você acha, outra pergunta, você acha que a dolomita é melhor que a argila branca? É muito peculiar. Uma é melhor que a outra. Eu acho que elas se complementam. Por isso que eu misturo, né? Inclusive, gente, vocês podem fazer misturas, né? De argila, vocês podem misturar também, não tem problema. Se você quer, por exemplo, digamos que eu quero o efeito dessas duas argilas aqui, tá? Só por, vamos supor. Tanto eu posso misturar essas argilas, fazer uma argila só, também, a depender da pele, eu posso fazer um multimask, né? Então, digamos que tem uma cliente de pele mista, né? Ela tem aqui o centro do rosto muito oleoso e digamos que eu notei que ela está, né, com uma pitose aqui na região malar, né, e de mandíbula, de ossatar. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer duas coisas diferentes. Eu posso hidratar, né, e colocar uma argila que é legal, é tensora, né, que é a argila amarela, nessa parte do rosto dela, das maçãs do rosto, mandíbula. E eu posso colocar no centro do rosto a argila preta ou argila verde, tá? Então pode ser feito das duas formas. Fica inclusive bonito, gente, né? Vocês podem fazer para o cliente, você tirar uma foto para ela. O cliente adora essas coisas, né? Esse colorido, essa diferença. Ela perceber que você personalizou o tratamento para ela, né? Ela fala assim, nossa, a mulher percebeu que uma parte do meu rosto está de um jeito, a outra parte está de outro. E você ir fazendo isso e explicando para ela, isso só enaltece o teu trabalho. É verdade, né? E aí sabe que é um tratamento bem personalizado, né? Exato. E a palavra hoje, né? A palavra hoje de ordem é a personalização. Principalmente aí, quando a gente voltar da quarentena, eu estava numa live ontem, né? Uma amiga minha estava falando sobre isso. As necessidades dos nossos clientes mudaram, né? Muitas pessoas aí estão passando por essa quarentena, estão nervosas, elas estão gostando, muita gente está gostando de ter qualidade de vida, né? Então, essas pessoas vão querer continuar tendo qualidade de vida. Aí a gente pensa assim, inclusive vocês podem vender também as argilas para os seus clientes, gente, para eles utilizarem em casa durante esse momento. É uma forma de vocês rentabilizarem em casa, né? Você vai, pega a sua, compra aí na Dermária, né? Tem essas argilas por 250 gramas. Aí você compra um óleo essencial, por exemplo, digamos que você vai vender a preta com a melaleuca, ou a verde com a melaleuca. Você tem um kit antiacne, né? Você tem um kit detox para o cabelo.
Enfim, tem uma série de formas de você fazer isso. E você pode vender o kit em casa, para ele manter a pele dele, para ele não ficar sem tratamento nenhum. Você está ganhando, né? Porque apesar de você estar com o seu espaço fechado, o dinheiro continua entrando, você continua, né? Ajuda a pagar as contas, né, gente? É melhor do que nada. Muita gente não conseguiu o auxílio do governo. E também é uma forma de ser de cuidado. Dica que eu dou: faça stories, faça vídeos, você usando a argila, né? Ah, gente, estou aqui na quarentena, estou em casa, mas não tô aqui, ó, me cuidando, estou fazendo aqui uma máscara facial. Essa máscara, eu misturei esse óleo essencial que é fantástico para acne, só de você falar, o cliente quer comprar. Então, ainda Então, mais assim, que eles não estão conseguindo sair de casa, né? Então, às vezes tem medo também em alguns lugares que estão liberados. Então, a pessoa é uma coisa que você consegue indicar e que a cliente consegue fazer em casa, né? sim. Aí você pode organizar, contratar um motoboy para fazer a entrega, né? Um valor a mais, né? Uma bobagem a mais, que geralmente não é muito caro, né? O delivery. Aqui na minha cidade, por exemplo, está entre 7 e 10 reais, né? Para um motoboy fazer uma entrega. Então, você vai todo o kit. Eu tenho uma amiga, gente, que é distribuidora da Dermari também, Priscila, lá no Maranhão. Que o que ela está fazendo? Ela vende uma argila, gente, com 3 óleos essenciais. E ela está vendendo, né? Ela agregou valor. Ela fez uma espécie de um e-book com receitas, tá? Ela criou, ela pegou, ela compilou várias receitas que tinham, tanto na internet como a que ela sabia. Ela compilou e ela vende um kitzinho de uma argila com 3 óleos essenciais para o cliente por R$ 165. Ela tá vendendo de 165, Kika. Você crê? Você vê, que legal, né? A gente tem que realmente agregar conhecimento e passar isso para as pessoas, né? Muito, muito bom. Ô, Ju, teve uma pergunta aqui que eu achei interessante. Vamos ver se eu Hum, acho aqui. Que a pessoa falou que usei uma gota de lavanda na máscara facial e senti ardência no início. É natural ou não é? Como que você não é. deu uma. Principalmente, primeira coisa, olha qual foi o tipo de lavanda que você utilizou. Procura ver se foi realmente a angustifolia francesa. Por quê? Nós temos, gente, aí, mais de 11 espécies de lavanda diferentes. Aqui no Brasil tem uma confusão muito grande que o pessoal compra a lavanda brasileira, né? A chamada lavanda brasileira. Alguém até fez uma pergunta sobre ela mais cedo É e não deu verdade. para. O que é que acontece? A lavanda brasileira, ela não tem a mesma composição que a lavanda angustifolia. A angustifolia, ela tem substâncias mais calmantes, né? Linalol, etc. A brasileira, ela é rica em cânfora. É algo completa. Gente, é coisas assim, ó. Tipo, a angustifolia tá para cá, a brasileira tá para cá. Elas têm propriedades completamente distintas. Então, você pode utilizar para outras coisas, né? Por exemplo, você quer trabalhar uma dor nas pernas, por exemplo. A lavanda brasileira, né? A gente sempre utiliza óleos canforados, né? O pessoal utiliza muito. Cremes canforados, óleos canforados na perna. E aí, por exemplo, para você trabalhar dores nas pernas é bom. É isso que eu ia te Mas para você perguntar. colocar no rosto, vai arder. Cadê? Ah, Entendeu? olha só, que coisa, né? A gente tem que saber mesmo, né? Pois é. Ó, Então, apesar da Dermari não ter o gerânio, pediram várias vezes aí para falar do gerânio. Fala um pouquinho para as meninas entenderem um pouco mais do gerânio. Pode falar. pronto. Gente, gerânio, ele é um óleo assim que eu tenho um carinho por ele para tratar minhas clientes, principalmente as clientes de pele madura e clientes que estão na menopausa, né? Por quê? Ele tem uma propriedade dentro dele que é a propriedade estrogen-like. Ou seja, ele imita o estrogênio. E ele não é um disruptor endócrino, né? Então, quando ele entra no corpo da cliente, seja lá por que via for,
se é uma máscara, se é cheirando, se é passando, ele vai agir da mesma forma que o estrogênio. Em mulheres na menopausa, isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso alivia, por exemplo, as sensações de calor, alivia ondas de calor. Ele vai também melhorar, gente, o estado de humor dessa mulher, né? Que geralmente as mulheres perto da menopausa, elas têm uma flutuação hormonal muito grande e isso influi diretamente no estado de humor, elas ficam mais irritadiças, mais nervosas. Então ele melhora isso aí também. E o que mais? O estrogênio, gente, no corpo da gente, da mulher, ele também é um hormônio da beleza, tá? Ele não é só não é só uma questão relacionada ao humor e calor. Ele também é um hormônio da beleza. Então, ele vai regular também, melhorar ali a produção de colágeno e de elastina, tá? Então, essa mulher vai ter ali um resultado bom para rejuvenescimento. E ele também vai ter, né, uma atividade, inclusive, sobre também o melanócito. Então, ele também vai melhorar o aspecto da pele de clareador. Ele também é um pouco clareador. Então, ele tem essas questões. Ele é muito bom para rejuvenescimento e eu uso principalmente nessas clientes. Tem clientes, o pessoal até falou sobre fracionamento na estante. Eu vou aproveitar para falar sobre isso agora. Tem algumas clientes que a gente, geralmente, estão nessa fase, o que que eu faço? Eu faço, coloco, né? Por exemplo, você tem um óleo essencial desse. Esse óleo essencial foi feito para ser diluído, tá? A grande maioria dos óleos precisa ser diluído. Seja na máscara de argila, seja no óleo vegetal. Aí, para essas clientes que têm esses problemas hormonais, então geralmente eu coloco algumas gotinhas de... Em 10 ml, por exemplo, se você arranjar uma vasilhinha, né, você coloca um óleo vegetal, pode ser qualquer um, mas de preferência semente de uva ou amêndoas, que são carreadores universais, você não vai ter problema com eles. E aí você coloca, né, você pode colocar em 10 ml 7 gotas de óleo essencial. Então, por exemplo, você pode colocar 4 gotas do óleo essencial de gerânio e 3 gotas do óleo essencial de lavanda. Eu faço muito isso e dou mesmo para a cliente. Eu tanto faço esse óleo para massagem dela, né, para ela tomar massagem no espaço, ela já vai ter o efeito ali, e eu dou esse óleo, né, eu faço ali na hora, fraciono e dou para ela. E aí ela já leva para casa. E ela vai ficar utilizando em casa. Ah, ela vai ficar utilizando, aí que legal. Isso daí Elas também continuam é utilizando. Eu outra falo, coisa gente. que agrega, né, aos seus Exato. produtos. E eu não cobro da minha cliente isso, tá, gente? Até porque eu já cobro mais caro nos meus atendimentos por causa disso. Então, não é para você dar... Né, que você fala assim, olha, querida, eu vou lhe dar, né, aqui. Mentira, tá embutido, claro, no valor do seu serviço. Mas você vai, olha, eu vou te dar aqui um home care, você vai se sentir mais calma, tá? E aí, isso aqui vai ter efeito, né, tanto na sua pele, como... Mas elas adoram, gente, elas adoram. Porque para mulheres na menopausa, só o fato de você diminuir o calor já, já é outra coisa, já é uma outra vida para elas, né? Melhorou o calor e o humor, tá fantástico. A pele é só a consequência. Que maravilha, O né? mesmo vocês podem fazer com outras coisas, tá? Tem as meninas que são depiladoras mesmo, você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, com óleo de lavanda e melaleuca e dar como, por exemplo, um depilatório. Isso são dicas valiosas, né? É. Muito, muito. Eu gosto de dar dicas de coisas que eu faço, né? E, assim, eu tenho clientes fidelizadas, eu tenho cliente de mais de 15 anos, que não me troca por outra pessoa por causa desses detalhes, né? É um óleo que você coloca para queimar, e eu falo para ela, né? Eu falo assim, olha, hoje, eu pergunto sempre, e aí, como é que você tá? Tudo bem, não sei o quê. Aí, às vezes, a cliente fala assim, ah, porque meu filho, meu marido, eu já tô nervosa, eu quero relaxar. Geralmente elas chegam falando isso, quero relaxar. Aí eu, pronto, vamos utilizar então, né? Vamos falar assim, hoje eu vou utilizar o óleo de gerânio para você. O óleo de gerânio faz isso, isso, isso e aquilo. Vou utilizar tanto aqui no difusor como na sua massagem, tá bom? Aí ela, ah, maravilha. Então, só nesse momento você já mostra que você personalizou, né? Então, isso aí, por exemplo, ninguém consegue te imitar.
Uma preocupação que os profissionais de estética têm é a concorrência. Ah, é porque meu concorrente dá massagem. Você também dá massagem. Só que a personalização que você faz de acordo, né, com o estado de humor do seu cliente faz toda a diferença. É isso que fideliza. Isso ninguém consegue imitar. Nossa, essa dica é maravilhosa. Eu adoro esse tipo de dica. Mas Porque, olha, Kika, é o futuro. porque eu É o acho que a gente futuro. tem que estimular as pessoas a fazer mais isso, a ser diferente, né? Porque senão fica tudo muito robô, né? Muito robótico, não fica? Sim. E quanto mais você personaliza, mais o seu cliente se sente especial, porque o que as pessoas querem é isso, né? A gente adora a experiência. O cliente vai atrás da experiência, né? E você deve ser cliente de alguém que te proporciona algum tipo de experiência e você não larga essa pessoa. Eu, por Sim. exemplo, tenho uma cabeleireira que ela faz. Quando eu vou, gente, eu demoro de 2, 3 meses nela, que eu só vou para retocar, né, a cor do cabelo. Uhum. Mas quando eu chego lá, apesar de gente, eu sei fazer tudo que ela faz. Eu sei pintar meu próprio cabelo. Se eu quisesse, eu poderia fazer. Minha cabeleireira, eu sei dar massagem, ela me dá massagem. Eu sei pintar um LED, mas ela faz isso. E ela personaliza, né, a experiência. Ela personaliza a cor do meu cabelo, tanto que eu nem sei que cor é que ela bota. Não sei, eu não sei reproduzir, porque ela faz umas misturas e ela personaliza a cor. Ela já começa nisso. Aí depois ela vai, lava, eu deito lá aqui, que ela lava a minha cabeça, e aí enquanto eu tô na hidratação, a infeliz massagem assim, né? Que eu adoro, massagem da cabeça. Aí ela faz a massagem, chega o couro, o cabelo descola, gente, é um negócio fantástico. Aí depois ela pega um LED e passa, né, no cabelo, o cabelo fica brilhoso com LED. E aí, isso torna o tratamento dela diferenciado. Então, eu, por exemplo, apesar de eu saber fazer tudo isso, eu prefiro pagar. Se eu mesma for me dar massagem, meu ombro vai doer, gente, né? É, Então, a gente não tem que imaginar que o cliente da gente também não sente a mesma coisa, né? Ele sente, ele está aí esperando você fazer algo personalizado, que talvez ele até não quer, que é muito simples. é verdade. Tá, E eu não gosto, né? Porque também me dói, então eu prefiro pagar para alguém fazer. Então, a mesma claro. coisa esteticista. Aham. Ô, Ju, então assim, ó, uma pergunta minha mesmo. Para Uhum. celulite, hoje, se eu tivesse que usar algum desses óleos essenciais que a Dermari tem, das argilas, qual que você usaria mais? A combinação? Dos olhos da Dermari para celulite, Nada. depende do tipo de celulite. Ah, Vamos falar sobre isso. ah, Porque nós temos 4 graus, né? Assim, de celulite. Tem literatura que considera 3, tem literatura que considera 4. Então, bora lá. No grau, gente, grau 1, 2, né? Que é uma celulite, vamos falar assim, mais branda, que é só aqueles furinhos. A gente tem ali uma congestão linfática e a gente também tem um adipócito, né? Vamos falar assim, recheado, inchadinho. Para esse tipo de celulite, eu utilizaria o óleo de alecrim, tá? uhum. Com a argila verde ou a argila vermelha. A argila vermelha também é rica em óxido de... São duas argilas que são ricas em óxido de ferro, verde e vermelha, tá? Então, eu utilizaria. Ou utilizaria também a argila preta, que ela também é legal para você trabalhar com edema e desintoxicação. Aí, a gente também tem quando a gente passa já para os outros 2 graus de celulite, grau 3, grau 4, a gente já tem um outro quadro, né? Por quê? Porque é uma argila, ou perdão, gente, é um tipo de celulite que ela já está num grau inflamatório. Então, essa pessoa vai apresentar dor, a pessoa vai apresentar rubor, né, que é a vermelhidão, ela vai apresentar o edema e talvez ela tenha até perda de função. Nessa pessoa, por exemplo, eu não faria uma massagem modeladora. Por quê? Porque vai doer. A pessoa já está com dor.
né? Então, tudo que você tem que fazer numa numa celulite de grau 3, grau 4, é algo que seja para acalmar esse tecido, reduzir o estado inflamatório. E aí, o que é que eu preciso? Eu preciso reverter. Se o local está quente, eu preciso esfriar. Então, o que é que eu utilizo? Eu utilizaria óleo de hortelã-pimenta, que ao mesmo tempo que ele vai ser um descongestionante linfático, né, da circulação, ele também é vasoconstritor e ele tem um efeito gelado. Então, ele vai dar um efeito de crioterapia. Então, eu colocaria o óleo de hortelã-pimenta numa argila verde ou numa argila preta e colocaria nessa celulite grau 3, grau 4. E na celulite grau 1, grau 2, eu já utilizaria o óleo de alecrim, que ele é mais estimulante. Então, isso depende muito da etiologia do problema, para você adequar. Tá. Nossa, isso daí que você falou, de já não ir fazer a massagem, né? É uma coisa que vocês têm que realmente analisar bem, porque a cliente, eu já tive vezes de eu estar muito dolorida e a hora que vai fazer a massagem fica pior ainda. Não, a pessoa, em vez de ser uma experiência de prazer, a pessoa vai ter uma experiência de tortura. É verdade. Né? Então, por exemplo, eu acho, às vezes, quando a gente vai fazer drenagem, às vezes só na drenagem, gente, já dói. Se a pessoa tiver com um edema, né? Um edema bem substancial mesmo, a drenagem, que é algo super leve, vai doer. Que dirá uma massagem modeladora. Então, primeiro, né, se você quer pegar essa cliente aí que tem esses graus mais avançados, você reduz, né, o grau de celulite e depois é que você entra com essas massagens, né, mais vigorosas. Ju, a gente tem 45 segundos. Gente do céu! Tá acabando rapidinho. Ó, a live vai ficar salva no feed. Teve um monte de gente que perguntou. Então, assim, a Ju também provavelmente vai pôr no YouTube dela. E aí a gente vai avisando aqui. 27 segundos, a gente marca outra. Toda vez é de muito sucesso essa live. Nossa, o pessoal interage muito. Então eu quero te agradecer, muito obrigada mesmo. Você assim acrescenta muitas dicas pra gente. Fico muito feliz. Obrigada também, Kika. Fique com Deus, gente. Grande beijo, viu? Depois a gente disponibiliza a live no Instagram.